Olá, boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vi que já começaram com o hino e começaram bem. Eu queria sugerir outro para começarmos ainda melhor também. É o 419, Bendita a hora da oração. Ora 419. Bendita a hora da oração. Mostrar
287. Vamos então cantar o 287, agora de pé, aqueles que puderem ao som do piano. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, te agradecemos por aqui estarmos nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por esta semana de oração. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho feito por Lutero, pelo trabalho feito pelos teus servos no passado, pela inspiração que tu lhes deste, pela inspiração que eles são para cada um de nós, pela inspiração que tu nos dás para nós podermos avançar e fazer o teu trabalho. Prepara-nos, ajuda-nos a prepararmos para esse grande dia da volta de Jesus e enquanto aqui passarmos, Senhor, que nós possamos realmente aceitar a justificação que vem de Ti, mas ao mesmo tempo procurarmos, com a Tua ajuda, a santificação que é necessária para a nossa vida. Dá-nos a Tua paz, que o Teu Santo Espírito seja connosco nesta hora. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Espero que estejam bem. Já vai. Espero que estejam bem, que tenham tido um bom dia, que não tinha sido igual ao meu. Foi um bocado bravo, mas estamos aqui, é o que importa, não é? Eu hoje gostava de fazer um pouquinho diferente e eu gostava da vossa colaboração. Eu às vezes estou sentado lá atrás ou aqui à frente, e quando a gente pede que as pessoas orem, eu fico um bocado incomodado por as pessoas não orarem. Eu não sei o que é que acontece. Eu penso que nós, os únicos estranhos que temos aqui hoje, não é a Cidália e o Osvaldo. Ainda bem que vocês disseram isso, não é? Ainda bem que vocês disseram isso, porque vocês já estão mais à vontade com eles, não é? Porque se estamos entre irmãos, eu não sei porque é que nós temos acanhamento de orar em público. Expliquem-me lá, aquelas pessoas que não gostam de orar em público, porque é que têm acanhamento? São capazes, têm coragem de me dizer? É caro Deus, portanto, até não senti vontade de fazer oração, mas Sim. depois também pensei assim, pai, irmãos local, e pai, eu estou em primeiro lugar. Acho que não, acho que se a gente sente vontade de orar, a gente deve orar. Se nos pedem para orar, se é público,
e pedem para orar. Eu às vezes chego a pensar, e desculpem eu dizer isso, que quase que nos devíamos atropelar uns aos outros quando nos pedimos para orar, não é? Porque às vezes, se calhar, nós reclamamos e até pensamos, pô, cada vez que se pede para oração na igreja, os Jalos ora sempre. É verdade ou é mentira? É verdade. Os Jalos, deixa-me só dizer isto, os Jalos não gostavam de orar, mas quando é que toda a gente fica calada é porque os Jalos oram. Eu acho que também há um erro grave nosso, de nós todos. É que há muitas das vezes nós pedimos às pessoas para orar, mas não damos nem motivos, nem agradecimentos. E a pessoa é apanhada meio de surpresa. E eu acho que quando há uma reunião específica devia-se ter alguns motivos para orar. Quanto mais não fosse com a mensagem que vamos receber, mas não se diz nada daí da frente e as pessoas ficam com acanhamento. Então eu acho que não há que ter acanhamento. Nós devíamos, pelo menos gratidão, nós devíamos ter cada vez que vimos aqui à igreja. Eu gosto muito da irmã Carminda, porque há uns anos atrás, se vocês se lembram, eu lembro-me, não é? E eu lembro-me até de uma outra coisa que ela dizia, em todas as orações ela dizia isto, não é? Que Jesus era a rocha que não vacila. Todas as orações ela utilizava esta expressão, a rocha que não vacila. Lembra-se? Não! Está pior que eu então. A rocha que não vacila. E ela agradecia todas as vezes, porque tinha dado um folheto no autocarro, lembra-se disso? Ou já não se lembra também? Que dava um folheto no autocarro, tinha conversado com uma pessoa, vocês lembram-se disso? Todas as vezes ela agradecia a oportunidade que tinha tido, não é? E agora ela agradece todas as noites, já é uma coisa, já se tornou um bocado mais pessoal, o facto de ter podido chegar até aqui. Então todos nós temos, em todos os momentos da nossa vida, por mais insignificantes que as coisas sejam, nós devíamos, e quanto mais não fosse, prezados irmãos, servir para estimular os outros a agradecer também. Está bem? Mas hoje vamos fazer de uma maneira diferente então, não é? Para que a ver se nós fazemos todos. Portanto, eu não quero que vocês se sintam constrangidos depois de tudo isto que eu disse aqui. Mas é aquilo que vai no meu coração. Já disse isto aqui outra vez, mas é aquilo que vai no meu coração. Eu penso que todos nós devíamos ter esta vontade, ter este desejo grande de orar na igreja. Especialmente, como diz o Jales, quando é pedido, quando há motivos especiais de oração. Mas hoje eu queria fazer este momento de agradecimento e que cada um de nós dissesse: graças te dou, Senhor, porque... E diz porquê, não é? E eu digo, Senhor, graças te dou porque, apesar do meu dia ter começado às 6 da manhã, eu estou aqui agora para poder compartilhar um pouquinho convosco daquilo que eu aprendi aqui na mensagem desta noite. Eu estou a olhar para ti porque estás aqui mais perto de mim. Graças, Senhor, pela família. Bem? Graças a Deus porque hoje me concedeste a oportunidade de falar com um senhor que ele dizia, eu sou o alentejano, um senhor alentejano que falou comigo há tempos ao telefone e que hoje diz que me quer conhecer pessoalmente para que ele explique alguma coisa sobre o meu Deus. Bem? E eu dou graças a Deus por esta oportunidade. Curto e rápido, somos muitos. Graças a Deus porque já fiz hoje uma longa viagem até São Marcos, até Ourique, e graças a Deus que me guiou e que posso estar aqui agora, por também ver a minha mãe, minhas irmãs também, dou graças a Deus por Bem. isso. Eu dou graças a Deus porque tive a oportunidade de dar um testemunho a uma pessoa, a um homem. Bem. Já que estamos a varrer aqui a igreja, agora vamos lá para a fila de trás. Graças a Deus pela casa que os meus pais têm, não é? Que eu não posso dizer que eu tenho. Eu dou graças a Deus pela saúde que Deus me dá e a paciência para resolver muitos problemas que tenho. Ok? Graças a Deus pelo milagre da vida. Cada dia a vida é mais empolgante, tem mais desafios e tem mais oportunidades. E quando nós deixamos passar isso, é uma pena. Fila de trás. A irmã Ângela não quer. Eu estou desafiado, cada um de nós. Vocês chegaram depois, ficam para depois. Então vai ali a fila do Vítor e da Isabel.
Graças a Deus por mais um dia de vida. Obrigado. Obrigado-se pela boa viagem que nos deram. Bem. O nosso homem grande lá de fundo. Pó Deus. Os dois. Eu dou graças a Deus por hoje poder estar aqui convosco. Bem. Nosso secretário. Um agradecimento curto. Sim. Por estarmos todos melhor lá em casa. Exato. Tivemos todos. Melhor uma falta também. Vocês já perceberam ao mim e disse. Dou graças a Deus pela sua proteção todos os dias. Bem? Dou graças a Deus pela minha saúde. Da saúde. Falta ali o outro grandalhão, o microfone, com as orelhas tapadas. Hã? A oportunidade de vivermos todos os dias, também estamos aqui juntos. Para todas as equivalências que saíram, não é? Eu dou graças a Deus, desde que preciso de estar aqui na minha mulher para ouvir a Santa Palavra. Tudo bem? Leandro. Pelas férias do trabalho, nada de férias de Jesus. Tudo bem? Dou graças a Deus por poder testemunhar do amor de Jesus às outras pessoas. Eu dou graças a Deus porque ontem não pude estar aqui porque estava doente e hoje estou melhor, graças a Deus por isso. E eu dou graças a Deus porque nós não temos nem de perto nem de longe os problemas que muitos reformadores tiveram e estamos aqui em liberdade. Estão a ver como é que não dói? Nós temos isso. Podemos fazer isso outras e outras vezes, está bem? Então vamos ver, depois no final nós fazemos um pedido especial pela mensagem desta noite. Paizinho, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela proteção, por todos estes motivos que os nossos irmãos aqui apresentaram esta noite. Agora ouvimos a tua palavra, ouvimos esta mensagem, pedimos a tua ajuda, pedimos a tua sabedoria para nós podermos compreendê-la e, acima de tudo, termos o anseio de a praticar nas nossas vidas. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos isto. Amém. Eu gostaria hoje de fazer um pouquinho diferente. Serem também vocês a falar, no lugar de ser eu aqui só a debitar ou a ler a mensagem desta noite. Ela é muito prática, não é? Conforme o próprio título diz, justiça, uma questão prática. Será que vem alguma coisa após a justificação? Será que o facto de sermos justificados por Deus é suficiente? Ontem falávamos, o que é que falávamos ontem? Falávamos de justiça, não foi? Da justiça de Deus comparada com a justiça humana. Em termos humanos, somos levados a pensar, quando pensamos em justiça, pensamos em alguma coisa, é feita justiça. Se o indivíduo cometeu um erro, então vai para a cadeia e não tem erro. Nós, quando cometemos um erro e somos julgados por Deus, é feita uma justiça de uma outra maneira. Justiça significa, no fundo, a justiça de Deus significa o quê? Não. A justiça de Deus é outra palavra parecida. Sim. É a sua justiça. Mas justiça aplicada a nós, a justiça de Deus aplicada a nós significa justificação. Para haver salvação tem que haver justificação. Mas para haver salvação tem que haver justificação. Será? Não sei. Ok. Muito bem. Então, nós temos à nossa disposição esta justificação, esta justiça de Deus. E eu gostava que vocês considerassem aqui convosco 2 ou 3 pensamentos, uns do autor, outros de Martinho Lutero e um ou dois também de Ellen White. Ele diz assim, no texto, está aí, se quiserem acompanhar, quem tem o papel está na coluna do meio da primeira página, logo no começo. Mas há uma grande diferença entre os julgamentos humanos e o julgamento de Deus. Um juiz humano pode apenas absolver,
mas o juiz divino é capaz de criar de novo. Um juiz humano pode apenas absolver, ou seja, pode apenas perdoar. Mas o juízo divino é capaz de criar de novo. O que é que isto significa? Ajudem-me. Modificar a pessoa. Dar uma nova oportunidade. Quem é que nos muda? Quem é que nos muda? Quem é que é capaz? Quem é que nos muda? Pronto, esta expressão mesmo. Quem é que nos muda? Ninguém nos muda. Sim, eu sei, é por isso que eu estou a dizer, Isabel. Ninguém, muitas vezes nós somos levados a pensar, e muitas pessoas são levadas a pensar, que são mudadas por Deus. Deus não nos muda. Deus dá-nos as condições, é por isso que Ele é capaz de criar de novo. Deus dá-nos as condições, dá-nos o Espírito Santo, dá-nos os ensinos da palavra, dá-nos o exemplo de Jesus, para nós podermos disponibilizar-nos para esta mudança e começarmos a fazer esta mudança. O facto de Deus nos perdoar, de Deus nos dar uma nova oportunidade, conforme dizem em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, e quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Quando uma pessoa está unida a Cristo. Esta é a diferença. Porque eu posso muito bem, a maior parte das pessoas diz, a maior parte das igrejas protestantes, evangélicas, diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Cristo morreu por mim, eu estou justificado e não preciso fazer mais nada. Mas isto não é verdade. Eu não consigo mudar-me por mim próprio. Mas eu tenho que deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim e me influencie, e eu me deixe influenciar por Ele. Ele quer me influenciar, eu tenho que me deixar influenciar por Ele, para que eu possa então modificar-me. Mas eu não trabalho, não faço este trabalho sozinho. E nem é o Espírito Santo sozinho, e nem é Deus sozinho que faz esta mudança em mim. Diga. Mais ou menos, né? Meu pai não aprendeu, não foi à escola e aprendeu a ler. Pronto, eu sei que tem que haver alguém que nos ensine. Para mim é isso. Esta mudança é como um aprendizado. Se eu não frequentar a escola, se eu não me deixar influenciar pelo Espírito Santo, eu não vou ser mudada de maneira nenhuma. Eu vou ter que aprender cada dia, mas eu tenho que me predispor a ouvir, a querer aprender. E qual é o grande... Porquê é que nós ainda aqui estamos? É por não trabalharmos e não sermos homens. No tempo dos apóstolos. Porquê é que vocês acham que nós ainda aqui estamos? Dentro disto que nós estamos aqui a falar, porquê é que vocês acham que nós ainda aqui estamos? Foi-nos dada uma missão e nós somos extremamente lentos em cumpri-la. Quando acontece que não cumprimos mesmo. Porque nós não deixamos, não é só chegar a uma missão. Porque a primeira parte da missão começa em mim. Começa em mim, na transformação que tem que ocorrer em mim. Se esta transformação ocorrer em mim, eu sentirei a necessidade, como se dizia aqui pelo Lino ontem, não é? Não foi
o facto de Moisés fazer, não foi o facto de Paulo fazer, não foi o facto de Abraão fazer que os levaram à salvação, que os levaram a ser os homens que foram. Eles foram os homens que foram porque sentiram a salvação neles e depois transformaram isso para as outras pessoas. A mesma coisa deve acontecer connosco também. Deus está à nossa disposição, Deus quer ensinar-nos, como diz a irmã Isabel, Deus quer ensinar-nos, mas nós temos de estar dispostos a aprender e não só a aprender, a praticar na nossa vida tudo isso. Há aqui duas palavrinhas que são muito importantes para nós podermos compreender. Justificação. O que é justificação? Está lá escrito. É o perdão dos pecados. E após a justificação, vem o quê? A santificação. O que é a santificação? Vitória sobre os pecados. Ou seja, Deus justifica-me, mas a partir do momento que eu me sinto justificado por Deus, eu tenho que começar a trabalhar para conseguir para obter a minha santificação. Logicamente, eu tenho que pedir a ajuda de Deus, tenho que pedir a ajuda do Espírito Santo. Esta santificação, eu volto a dizer, não cai do céu. Nós temos que trabalhar por ela. Aquilo que entra pelos nossos olhos influencia a nossa santificação. Aquilo que entra pelos nossos ouvidos influencia a nossa santificação. Aquilo que entra pelos nossos olhos, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, aquilo que lemos, as conversas em que participamos, já não digo as conversas que temos, as conversas em que participamos, tudo isso influencia o que comemos, tudo isso influencia o que dormimos, o quanto trabalhamos, tudo isso influencia a nossa santificação. Porque a santificação é a vitória sobre as nossas tendências pecaminosas. E as nossas tendências pecaminosas manifestam-se naquilo que nós vemos, naquilo que nós lemos, naquilo que nós ouvimos, nas rodas de conversa em que nós estamos, naquilo que comemos. Há pecado em comer? Há. Depende das quantidades, depende daquilo que é bom e que é mau para o nosso organismo. Portanto, esta santificação está de todo, portanto, ela está da nossa dependência de Deus. Aquilo que nós aprendemos, o tempo que nós passamos com Deus, a orar, o tempo que nós passamos a ler, o tempo que nós passamos a pregar, o tempo que nós passamos a testemunhar, tudo isso influencia a nossa salvação. Quanto mais nós nos envolvermos nisto, mais rápida esta santificação ocorrerá dentro do outro. Este pensamento que vem a seguir está no último parágrafo da terceira coluna e diz assim: a fé mata o velho Adão e muda o nosso coração, a nossa coragem, a nossa mente e todas as forças e todas as nossas faculdades, trazendo consigo o Espírito Santo. Vocês têm fé? Quando a gente olha para isto, parece que nós não temos então uma fé verdadeira. Porque ainda estamos aqui, ainda não estamos completamente modificados, então parece que nós não temos uma fé verdadeira. Ele diz, a fé mata o velho Adão. Portanto, nós temos que, com esta fé, pedir cada vez mais a Deus que nos ajude a transformar. E quanto mais insistentemente nós pedirmos a Deus que nos ajude a transformar, mais nós seremos transformados. Agora, com um pedido esporádico, sem nós referirmos aquilo que precisamos efetivamente mudar na nossa vida, nós não vamos mudar. Não podemos chegar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso de mudar. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Vamos andar
em círculos e não saímos da cepa torta. Nós temos que pedir a Deus, ser objetivos naquilo que pedimos a olhar. Temos que olhar para as características do caráter de Jesus que nós queremos para a nossa vida e pedir especificamente por elas. Ser pacientes, ter sabedoria para falar com as outras pessoas, ter... Por aí fora, prezados irmãos, olharmos para as características, para as coisas negativas que nós temos na nossa vida e pedirmos a Deus que nos ajude a tirar aquilo que não presta e a colocar aquilo que Jesus tem e que Jesus nos quer dar para modificar o nosso caráter. A fé mata o velho Adão e muda o nosso coração, muda a nossa coragem, muda a nossa mente e todas as nossas faculdades. E aí o Espírito Santo vem habitar em nós para nos ajudar a modificar aquilo que ainda falta. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 4, Paulo diz assim: pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte na sua morte. Assim podemos viver também uma nova vida à semelhança dele, que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Jesus ressuscitou. Jesus foi batizado, Jesus não tinha necessidade de passar por aquela transformação do batismo porque nós passamos, mas o certo é que ele deu-nos o exemplo, não é? E nós podemos então ser transformados da mesma maneira que ele quer que nós sejamos, não é? Que ele foi transformado, não é? Diz depois este outro pensamento. Embora sermos justos perante Deus ocorra no momento em que cremos em Jesus, portanto, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós tornamos-nos justos perante Deus, tornamos-nos justos na nossa vida, tornarmos-nos justos na nossa vida é um processo que continua por toda a duração da vida. Alguém dizia há bocado que a santificação é obra, e a irmã White diz, está aí, então, depois, mais à frente aparece este texto, dizendo que a santificação é obra de uma vida. Ou seja, é cada dia eu preciso pedir a Deus que altere alguma coisa na minha vida. Eu preciso trabalhar com Deus. Eu preciso deixar que Deus trabalhe em mim para eu ir aos poucos modificando essas coisas na minha vida. E depois eu trago aqui um exemplo muito interessante. E ele diz assim: Deus trabalha com os pecadores como o bom samaritano que salvou a vida do homem depois de ele ter sido roubado e ferido. Ou seja, nós somos estamos a falar da parábola do bom samaritano. Nós somos o judeu que foi roubado e assaltado. Perdão. Assaltado e ferido. Isso era o que eu queria dizer. Satanás, ao fazer entrar o pecado no mundo, não nos matou porque não pode, porque ele não tem capacidade de nos matar. Mas ele tenta... Pronto. Obrigado pela correção. Era isso que eu queria dizer, não é? Mas, a todo custo, ele procura ferir-nos. Ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. Um leão não traga, um leão raramente chega ao pé de alguém e vai dar lambidelas, não é? Ele vai para matar. E Satanás faz exatamente a mesma coisa. Ele quer matar-nos. Mas agora vem o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? É Jesus, que vem limpar as nossas feridas, que vem carregar-nos não em cima da cavalgadura, mas aos seus próprios ombros, portanto, que vai cuidar de nós, não nos vai entregar a um estalajadeiro, mas vai cuidar de nós, ou se quisermos comparar o estalajadeiro, podemos comparar a igreja. A igreja é comparada aqui normalmente a um hospital. E aqui estamos nós, todos doentes e assaltados por Satanás, para obter a cura.
Mas como em qualquer doença, prezados irmãos, e vê se agora aqui a enfermeira não me corrige, como em qualquer doença que nós temos, uma das coisas mais importantes que existe para a recuperação de um doente é o quê? É a vontade de ficar curado. É a cooperação. Agora, em termos espirituais acontece exatamente a mesma coisa. Se nós andamos em termos espirituais, é tão bom estar na igreja, os irmãos da igreja são tão porreiros, ao sábado está-se tão bem na igreja, é tão bom ouvir o irmão Ferraz a pregar, ele ensina-nos tantas coisas novas, não é, Lino? Mas eu não tenho vontade. Tá bom. Depois vem ali o diretor do trabalho missionário e diz-nos assim: sabem, irmãos, há uma das coisas que é importantíssima para a nossa progressão espiritual. É a oração, é a leitura e é o que mais? O testemunho. Esse é o problema, não é? É onde nós muitas vezes empacamos. Onde eu empaco, não é? O testemunho. Nós sermos convidados por Deus a ir levar às outras pessoas, porque isso faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. E quando nós olhamos para estas coisas, nós chegamos à conclusão que nós estamos num hospital. Porque nós não estamos bem ainda. Mas para nós podermos sair do hospital, nós temos que ter vontade de sair. E agora volto atrás. Porquê é que nós ainda não saímos do hospital? Quando é que nós vamos sair do hospital? Ou quando nos levarem para o alto? Quando nos levarem para o alto. Então porquê é que nós ainda não tivemos alta? Estão a ver, irmãos? A culpa é toda nossa. A culpa é toda nossa, é minha. A culpa é minha, da minha salvação, de eu estar aqui ainda hoje. A culpa é minha. E eu penso que vocês deviam considerar da mesma maneira. Depois ele diz assim mais à frente: através da operação do Espírito Santo, o pecado já não reina na vida dos cristãos. Oh, maravilha! Isso era bom, não era? Ou é verdade isto? Através da operação do Espírito Santo, o pecado já não reina da vida dos cristãos. Atrás nós víamos o quê? Que nós temos que pedir com fé. E o Espírito Santo virá. E a partir do momento que ele veio à nossa vida, ele ajudará a transformar a nossa vida. O pecado já não reina na vida dos cristãos. Ou seja, nós temos estado a ver isto na lição da escola sabatina, que nós temos uma luta dentro de nós, entre dois seres que nós temos cá dentro. Um ser pecaminoso e um ser que quer ser santo. Mas quando o Espírito Santo trabalha verdadeiramente dentro de nós, nós deixamos, nós pedimos, nós imploramos, nós reclamamos de Deus a promessa, a nossa vida começa a ser transformada, começa a vir este processo de santificação e o pecado começa a ser eliminado e substituído pela nossa relação com Deus. Vejam esta descrição agora que Lutero faz do processo de crescimento e da santificação. O crescimento em santificação é progressivo, mas será completado apenas quando o amado dia do juízo amanhecer. A santificação só se completará no dia em que Jesus voltar, no dia em que tivermos alto, em que formos para o alto. Nesta vida não se trata de ser piedoso, mas de nos tornarmos piedosos.
Não se trata de ser saudável, mas de nos tornarmos saudáveis. Não se trata de ser, mas de virmos a ser. Não se trata de repouso, mas de exercício. Interessantíssimo, não é? A maneira como ele descreve aqui. Não se trata de nós, não se trata de nós termos porque recebemos. Trata-se de trabalhar para podermos obter. Não estamos sozinhos neste trabalho. Deus está ao nosso lado. O Espírito Santo está ao nosso lado. Jesus está connosco para podermos fazer este trabalho. As coisas não são assim. Era bom que nós nos batizássemos e quando saíssemos das águas batismais, estivéssemos completamente transformados. Essa transformação que nós imaginamos desta maneira, dar-se-á quando? Na volta de Jesus, é que haverá uma transformação completa deste corpo corruptível num corpo incorruptível. E depois vem este pensamento da irmã White que eu dizia há pouco, a santificação é uma obra de toda a vida, uma experiência progressiva. A luta com o pecado é um trabalho diário, mas a fé traz a vitória, ainda que a nossa luta nunca termine enquanto nós estamos vivos nesta terra. A santificação é o processo de uma vida, mas é um processo, só pode ser um processo de uma vida se nós trabalharmos, se nós pedirmos, se nós implorarmos sistematicamente a ajuda de Deus para a nossa vida. E agora ele termina aqui a mensagem desta noite e vai buscar um texto de Gálatas no capítulo 5 e no versículo 6. Gálatas, capítulo 5 e versículo 6. E fala-nos da fé que opera por amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: se estamos unidos a Cristo, não importa se alguma vez recebemos a circuncisão ou não. O que importa é a fé que se realiza por meio do amor. Ou seja, a partir do momento que nós temos Cristo na nossa vida, a partir do momento que começa este processo de santificação na nossa vida, tudo na nossa vida será, portanto, o amor revelar-se-á em tudo na nossa vida. E diz ele assim, portanto, eu dar-me-ei como uma espécie de Cristo. Vejam o que ele diz aqui, interessantíssimo, não é? Ele diz que, é Lutero que está a escrever, portanto, eu dar-me-ei como uma espécie de Cristo ao meu próximo, como Cristo se deu a mim. E nada farei nesta vida, exceto aquilo que venha a ser necessário, vantajoso e adequado para quem? Para quem? Para o meu próximo, não para mim mesmo. Para o meu próximo, dado que pela fé eu tenho em abundância todas as boas coisas de Cristo. Ou seja, prezados irmãos, através da justificação, o facto de sabermos que fomos justificados, deverá produzir em nós, iniciar em nós este processo de santificação, este processo de alteração, este processo de passarmos a viver a vida que Jesus viveu. Que nós possamos realmente sentir cada dia esta necessidade. Não nos podemos acomodar, não podemos sentir que estamos a caminhar bem, que estamos bem. Eu acho que cada vez que nós sentimos que progredimos espiritualmente, nós estamos a dar um passo atrás. Como diz lá o filósofo, eu só sei que nada sei. E a única coisa que, se calhar, que eu sei, que continuo a sei, é que eu sou pecador e que preciso cada vez mais da graça de Cristo e que preciso cada vez mais da ajuda do Espírito Santo para este meu processo de santificação. E agora eu gostava de fazer um exercício semelhante àquele que eu fiz há bocado.
Mas aqui eu vou deixar um bocado para aqueles que realmente tenham coragem de o fazer. Que seria pedir em voz alta aquilo que vocês sentem que precisam neste processo de santificação. Que vocês sentem que ainda vos falta na vossa vida neste processo de santificação. Eu sinto e eu peço a Deus que me ajude a passar mais tempo com Ele. Eu preciso de muita paciência. Paciência. Ao vir mais tempo, eu também preciso de paciência. Muita paciência. Paciência. E é necessário mais orar e falar menos. Bem, para orar mais e falar menos, senhor. Depende daquilo que se fala. Quando Jesus Mas normalmente, sim, normalmente fala-se no sentido que eu vou tentar dizer, a gente percebe. Falar bacurado. Mais. Peço a Deus que continue a dar forças, ânimo, coragem e, em especial, paciência. Parece que a paciência é uma coisa que toda a gente precisa. Mais. Se pudesse comprar, já estava esgotada. não tinha gasto o meu dinheiro todo. Paciência. Nós precisamos, Vontade de poder vir do Senhor. nós precisamos de mais conhecimento. Precisamos de mais tempo para estudar. Precisamos de encontrar os argumentos que podem convencer a pessoa que está em pecado. Nós muitas vezes temos a oportunidade e não nos surge o pensamento certo, não nos surge a frase que poderia fazer a diferença. E eu batalho frequentemente com esta condição, em que eu vou, quando acaba, eu vou me achar, eu não disse o que devia ter dito, eu não fiz o que devia ter feito, eu não fui sensível suficientemente àquilo que a pessoa disse, porque a pessoa tem contornos que são estranhos para nós. E a menos que nós tomemos tempo para estudar esses contornos, nós não vamos encontrar a resposta. Se nós pedirmos insistentemente a Deus, espontaneamente, mais ou menos as coisas serão, desde que nós, logicamente, tenhamos estudado, muitas vezes não conhecemos as pessoas com quem estamos a falar tão bem. Isso é uma característica que o Espírito Santo vai dar. Sim. Mais. mais amor pelo próximo. Amor. Aquilo que não é? Ter a atitude de Cristo, não é? Para com o nosso próximo. Mais? Vamos pedir a Deus pela sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo, para que possamos, nos encontros que temos, ter efeito, ter encontrado, ver resposta para aquilo que nós esperamos, para aquilo que nós queremos que aconteça, mas raramente acontece. Portanto, precisamos mais do Espírito Santo, mais estudo, mais trabalho, mais concentração. Mais. Eu preciso que o Senhor realmente me ajude a pôr em prática aquilo que ouço, aquilo que leio. Sobretudo, pôr em prática, em ação, realmente aquele conhecimento que nós temos e que muitas das vezes não praticamos. Eu uma vez estava a preparar uma mensagem, há muito tempo isto, e pensava que se de cada vez que nós ouvimos alguma coisa que nos toca, que sentimos que precisamos mudar, com os anos que temos de igreja e com o número de mensagens que já ouvimos, e nós realmente mudássemos aquilo que ouvimos, nós já não estaríamos aqui. Certo é que nós continuamos muitas vezes, ouvimos, sentimos que é, mas depois não vem o esforço necessário, não pedimos a Deus o suficiente, não nos empenhamos o suficiente para que as coisas, para que Deus depois nos ajude a fazer essa mudança.
Mais? Eu acho que se nós passarmos mais tempo com quem realmente nos pode ajudar, acho que as coisas acontecem com naturalidade e nós não temos que nos preocupar tanto do que devemos ou não fazer. Temos é que passar mais tempo a contemplar aquele que nos pode ajudar. Estamos a orar. A chuva seródia só vem se a Igreja trabalhar e tiver vontade, não na totalidade, mas mais da maioria. Quem é a Igreja? Somos todos nós. Não, és tu. Sou eu. Então tenho que começar por eu. Não é? Não tenho que começar pela Igreja, tenho que começar por mim. Ok. Se nós trabalharmos. Vamos terminar com o hino 305. 305. Isto para cantar não era comédia. Desculpa, amor. Canta lá. Não, canta, linda. Não, substitui o hino para o que devias a cantar. Esqueci. Ia cantar esta pausa, não ia cantar. Então, Hélio. Grandioso Deus, poderoso Pai, que habitas mais alto dos céus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nos deste de podermos estar durante toda esta semana, este dia,
ouvindo a tua mensagem. Querido Deus, muito obrigada por todas as pessoas que aqui já vieram expor, que tu possas abençoar cada um e especialmente também, Senhor, aqueles que ainda vão expor a tua palavra durante esta semana. Querido Deus, fica com cada um de nós, com todos os pedidos que foram aqui colocados diante de ti, Senhor, que tu, querido Deus, nos ajudes a cada dia colocar a nossa vida nas tuas mãos e realmente reconhecermos aquilo que nos falta para que tu possas voltar. Querido Deus, vem também perdoar os nossos erros, as nossas muitas faltas e vem nos despedir em paz para os nossos lares. É o que te suplico e agradeço. No santo nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Thank you.